Fala gente, tudo certo? Gui Passando de aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo muito legal aqui pro canal. Hoje, gente, eu vou fazer uma parte, trazer de um vídeo que eu fiz, uma parte onde eu falei sobre altitude e suas consequências quando os times brasileiros, uruguaio ou argentino, principalmente na região metropolitana de Buenos Aires, vão jogar na Bolívia, na altitude ou no Peru. Por que eles sofrem tanto? Por que é tão diferente jogar na altitude? Enfim, por que tanta consequência e por que existe tanta altitude lá? Pois é, isso e muito mais o Gui te conta depois da vinheta, onde eu te trago por que a altitude é um inimigo dos clubes do Brasil. Pois é, gente, esse vídeo é muito legal porque talvez pessoas que não estão tão ligadas ao esporte e sim querem saber mais a parte geográfica e tal, vão gostar desse vídeo porque eu te trago numa parte geográfica barra esportiva sobre por que a gente tenta altitude na Bolívia, Peru, enfim, aqui na América do Sul. Pois é, mas primeiro vocês têm que ter na mente uma lembrança que quando a Terra foi criada, existia uma porção de terra aqui no nosso mundo. Essa porção de terra gigante era chamada Pangeia. Mas o que era Pangeia aqui? Pois é, então vamos voltar para os dias de hoje. Você pega o mapa mundi e você vê América, África, Europa, Ásia, Antártica, certo? Pois é. Se você juntar todos esses continentes, vocês vão ver que forma um quebra-cabeça perfeito. Se você tentar juntar a América com a África, elas se juntam perfeitamente. Por quê? Porque antigamente toda essa porção de terra que a gente conhece hoje como continentes era a Pangeia. O que era a Pangeia? Não existia essa quebra de continentes, não existia um oceano dividindo continentes. Antigamente era uma porção de terra, quase um círculo, onde o mar passava todo em volta dessa porção de terra que ficava no meio, que era chamada de Pangeia. Pois é, essa união de terras era Pangeia. Aí tu me pergunta, mas por que antigamente era tudo unido e hoje em dia é dividido em continentes? Pois é, meu amigo e minha amiga, existe uma coisa, um fenômeno da natureza, um fenômeno natural, que é chamado terremoto. Pois é, terremoto que a gente conhece hoje em dia. Esse terremoto é proveniente de um item na Terra chamado placas tectônicas. O que são essas placas tectônicas? Sempre existiu no mundo desde a época da Pangeia. Placas tectônicas são responsáveis pelas formações e ocorrência de terremotos e não só terremotos, erupções vulcânicas e tsunami. Pode ser maremoto também, terremoto, maremoto, enfim. E te explicando aqui num vídeo bem mais abrangente sobre os esportes. Já te explico tudo porque eu sou, assim, eu sempre fui estudioso de geografia e gosto de explicar, né? Existe o terremoto e o maremoto, tudo envolvendo placas tectônicas, como eu te falei. Terremoto nada mais é do que um tremor de terra na Terra, porção terrestre, por isso terremoto. Quando você tem um tremor de terra no mar, maremoto. Captou? Pois é, todos esses fenômenos ocorrem de tsunamis. Tsunamis, enfim, sabe que o tsunami que é aquela onda que vem, né? Pois é, mas o que a placa tectônica ela faz? Por que existe terremoto? Bom, as placas tectônicas, elas são placas que a gente não consegue enxergar olho nu na Terra, né? Elas ficam bem lá na crosta terrestre, mais ou menos desse tamanho, assim, bem longe, né? E são placas que elas se mexem. Elas podem se mexer uma ir para cima da outra, as duas se chocarem, enfim. A placa tectônica ela é reta. Se qualquer movimento dela acontece um terremoto. Aí tu conhece uma escala chamada escala Richter. O que é essa escala Richter? Que mede o grau dos terremotos, que vai de 0 a 10. Mas o que esse grau mede? Isso aqui, ó. O movimento das placas tectônicas. Se elas se mexem pouco, o terremoto vai ser de 1, 2 graus. Se elas se mexem mais, 3, 4. Se elas se quebram literalmente, se elas se mexem muito ou se chocam muito forte, tu vai ter os grandes terremotos. Te cito, 2011 no Japão, magnitude 8.8 na escala Richter. Ou o maior que foi quase 10 aqui no Chile, lá nos anos de 1920, se eu não me engano. Por que esse terremoto foi tão grande? Porque a placa tectônica se mexeu muito, se distanciou muito da outra, se chocou muito dentre elas.
Por isso que há terremotos de grandes números da escala Richter. Por isso que a Pangeia, voltando à Pangeia, ela literalmente se quebrou. Porque a placa tectônica que existe no mundo existe desde a época da Pangeia, onde a Terra se mexia, onde a Terra tinha vários terremotos. Pois é, ou maremotos também. Foi tanta desses terremotos que a Pangeia, a porção de terra, passava a placa tectônica no meio dessa Pangeia. Pois é, e ela foi se repartindo, se quebrando. Por isso que hoje chegou até 2024, onde a gente conhece os continentes como são. Se você pegar no YouTube mesmo como foi feito os continentes, você vai ver que a Índia era junto com a Ásia, ela se quebrou, ou a África e a América junto, e os dois se partiram, formando continentes. E como é que se formam as ilhas? Madagascar, que é na África, já viu aquele porção de terra, ou até a Índia, ou até o Sri Lanka, ou até Singapura, Indonésia. Essas ilhas se formaram por tanta quebra das placas tectônicas desses continentes, foram se quebrando e se formaram pequenas porções terrestres, ou grandes porções terrestres, que a gente chama de ilhas. O Japão é grandes ilhas, não é um país só assim, ó. É várias ilhazinhas. Pois é. Aí tu quer saber por que da altitude, né? Então, gente, as altitudes também são provenientes das placas tectônicas. Lembra quando eu te falei que há o choque delas também? De uma se chocar com a outra? Nesse choque, imagina, esse choque pode ocorrer o quê? Você levar grandes porções de terra. Que porções de terra são essas? Serras, que tu conhece, Serra da Mantiqueira. Aqui em Santa Catarina tem uma serra que é a Serra do Rio do Rastro. Grandes cadeias montanhosas, Nepal, que tu conhece como Monte Everest. Cordilheira dos Andes. Por que se formou? Porque quando estava se quebrando a Pangeia, formando os continentes, a separação, tu sabe que a Terra é redonda, obviamente, né? Então, a Terra, se a Pangeia se partindo, os continentes foram, enfim, se moldando conforme a circunferência da Terra. Porque se a gente está no Brasil hoje, tu for à esquerda, cada vez mais à esquerda, tu vai bater onde? Na Rússia, que no mapa de papel tu vê a Rússia aqui, né? E o Brasil aqui. Só que se tu for pra cá, tu vai chegar aqui, certo? Então, país aqui, sempre vai ter país à sua esquerda. Tipo assim, se for pra Rússia aqui do Brasil, tu vai pra esquerda, tu pode ir pra direita e pra esquerda, porque é um círculo. Então a Terra fez isso aqui, ó. Os continentes fizeram uma volta. E quando essa parte se encontrou com essa que tu vê no mapa mundi, que é mais à tua direita, pode se encontrar com essa da esquerda. Enfim, daí fizeram isso aqui, ó. Um choque. Que se formou cadeias montanhosas, que tu conhece como Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. Provavelmente na antiguidade, quando a América foi se partindo e a Ásia foi indo para lá, algum pedaço de terra que estava indo da Ásia no mapa mundo de papel, a gente está aqui no Brasil, a Ásia é aqui, a Rússia com o Japão. A Ásia indo tão rápido para lá e a América vindo tão para cá, em algum momento da humanidade, a Ásia que estava indo para cá se chocou com a América aqui e deu Cordilheira dos Andes. É mais fácil de explicar com o Monte Everest, o Nepal, onde é o país que fica. Se tu pegar os mapas de antigamente, a Índia ela era mais perto do sul do mundo. Pois é, a Índia foi subindo. E aqui existia a Mongólia, enfim, o Nepal. Por que existe o Monte Everest? A Índia foi com tanta velocidade, vamos dizer, o Nepal é aqui. A Índia foi com tanta velocidade que na hora que chocou, foi com tanta força que subiu o Monte Everest. Então as montanhas acontecem por choque de grandes porções de terra. E outra curiosidade, quando tu tá aqui no Brasil, vamos relacionar ao Brasil, olha a tua esquerda, principalmente indo pro Chile. Olha as altitudes. É gigante, né? Cordilheira dos Andes, pois é. Vamos dizer, tu tá no Brasil, como é que tu te localiza? Tu sempre vai ter que olhar pro norte. Como é que tu olha pro norte? Olha onde o sol nasce. O sol sempre vai nascer no leste. Então, onde o sol nasce, leste. Como é que tu dimensiona onde é o norte e o sul? Olha pro sol. O sol faz essa volta aqui, né? Olha pro leste. Se o sol estiver fazendo isso aqui, na tua frente, aqui é o norte. Lá é o sul e aqui é o oeste. Sempre que tu olhar o teu oeste, em relação ao sol no norte, vai ser montanha. E sempre que tu olhar à direita, em direção ao sol, sempre vai ser o mar. Então como é que tu te localiza no planeta Terra? Olha sempre pro sol. Ah, mas não tem sol. Então olha pra água, pro rio. Porque o rio sempre vai desembocar no mar. Dica de sobrevivência do Gui. Te explicando porque que existe uma altitude. Olha a geografia que o Gui tá dando, que eu amo geografia. Pois é, a altitude. Te falei da altitude, porque que deu o choque e cresceu a Cordilheira dos Andes. Certo? Certo.
Aí tu me pergunta, mas por que é tão difícil jogar na altitude? Eu te explico com embasamentos. Quanto mais alto, mais difícil a respiração. No português bem claro e rápido. É mais difícil a respiração, por quê? Porque a gente no nível do mar, considere nível do mar de 0 a 1000, tá? Mais ou menos. Porque 1000 é acesso, aí já é mais alto, enfim, mas altitude grande é depois de 2000, tá? Quando tá no nível do mar, tu dá um pique de 1 km, claro, pra quem aguenta correr, né? Consegue. Mas pega essa pessoa que aqui no nível do mar corre 1 km e coloca ela para correr em La Paz, que é 4.000 metros de altitude. Ela nunca vai conseguir. Tem uma explicação muito simples para isso. A disponibilidade de oxigênio que a gente tem aqui no nível do mar é uma disponibilidade, um percentual. Só que é bem menor esse percentual na altitude. Porque existe um fenômeno no mundo chamado pressão atmosférica. O que é essa pressão atmosférica? É responsável pela disponibilidade de oxigênio no mundo. Quanto mais perto do nível do mar, maior é essa pressão atmosférica. Mas como é que eu sei isso? Como é que tu sabe isso? Como é que tu pode provar isso? Vai no mar, se tu tem uma praia ou quando tu for no mar, vai mergulhando. Mergulha. Tenta ir ao mais fundo. Até na piscina, nem precisa ser no mar, na piscina. Tenta mergulhar 3 metros para baixo, sem equipamento, sozinho. O que vai acontecer? Teus ouvidos vão doer, tu vai sentir uma dor de cabeça, talvez tu vai sentir uma pressão. Vai sentir como se alguém estivesse se esmagando, se tiver 3 metros embaixo da piscina. Então vai mais, vai 5 metros. Tu vai conseguir começar os teus ouvidos a estourar. Tu vai começar a sentir como se um caminhão estivesse na tua cabeça. Por quê? Pressão atmosférica. Quanto mais abaixo do nível do mar, quanto mais perto do nível do mar, maior vai ser essa pressão atmosférica. E se tu pôr numa piscina na Bolívia, 4.000 metros de altitude, tu vai sentir essa pressão? O mesmo que tu anda 5 metros de profundidade na piscina aqui no Brasil, no nível do mar, tu vai sentir um caminhão te pressionando. Na Bolívia, tu vai sentir uma leve pressãozinha. Por quê? Porque lá em cima essa pressão, ela é bem menor. Porque quanto mais fundo e mais baixa essa pressão, vai aumentando. É como se tu fosse botando um caminhão em cima da tua cabeça quando tá mergulhando. Lá em cima a pressão atmosférica ela é bem menor. Por isso ela consegue mergulhar até 10 metros de profundidade, que tu não vai sentir essa dor de cabeça, essa esse ouvido estourando. Por quê? A pressão é baixa. E a pressão baixa significa que há menos disponibilidade de oxigênio. Por isso que os times brasileiros, vamos pegar os brasileiros como exemplo, tem tanta dificuldade. Vamos pegar o Flamengo que joga no Rio, que é nível do mar, é praia, calor, legal, beleza, lindo. Na Bolívia, 4.000 de altitude. Como eu te falei, pega a pessoa que corre 1 km aqui, bota a correr lá em cima, não consegue. Porque a disponibilidade de oxigênio falta. A pressão é tão baixa lá que tu tranca. Por que tu tranca? Os nossos pulmões existem um item, uma parte que é muito importante. Por isso que quem fuma perde essa particularidade muito rápido. Estou falando de bolsinhas de ar, que é os alvéolos pulmonares, que são várias bolsinhas que ficam dentro dos pulmões. Eu sou uma pessoa que já tive pneumonia muitas vezes. Se tu já teve, os teus alvéolos pulmonares se enchem de catarro, literalmente. Impurezas, enfim. Por isso que tu fica com tosse elevada. Por isso que tu não consegue respirar tão bem. Porque quando os alvéolos pulmonares estão obstruídos por alguma forma, tu perde a respiração. Porque eles quem fuma, vape, cigarro, enfim, qualquer porcaria, vai queimando os alvéolos pulmonares. Bota um fumante a correr junto com uma pessoa saudável. Vamos dizer eu não fumo nada. Quem tu acha que vai ganhar uma corrida de 1 km? Pois é, eu. Porque o fumante, ele não vai ter mais o alvéolo pulmonar. O que o alvéolo pulmonar faz? Troca as gasosas de oxigênio, de gás carbônico e oxigênio. Se tu não sabe, a gente respira oxigênio e expele gás carbônico, CO2. Igual as plantas. Curioso, né? Pois é. Quando tu perde esses alvéolos pulmonares, tu não tem mais essa troca. Ou a tua troca fica bem mais lenta, ou tu nem existe mais. Por isso que tu tem câncer de pulmão. Porque tu não tem tanta troca, tu perde respiração, insuficiência respiratória. Isso até a respiração envolvendo cardíaco também, tá? Tu começa a ter parada cardíaca, tu começa a ter vários problemas, porque tu tá fumando. Mas o que isso tem a ver com altitude? Os alvéolos pulmonares são os itens que mais se modificam na altitude. Se aqui no nível do mar teu alvéolo pulmonar é assim, na altitude ele vai se contraindo. Por quê?
Porque ele não quer que tu morra asfixiado. Quando tu vai lá em cima, tu tenta respirar, falta. Se esse alvéolo pulmonar ficar desse tamanho, como é que tu vai encher isso aqui de ar? Vai morrer. Então ele se dá uma contraída, porque ele nota que na altitude elevada, há falta de oxigênio. Então ele se fecha. Pra quê? Pra tu não morrer asfixiado. Se tu conseguir encher isso aqui, tu vai ver. Tipo assim, ó. Se tu tentar encher isso aqui, ó, de ar, tu consegue. Na altitude. Depois de um tempo. Mas vamos dizer que ele tá assim. Como aqui no nível do mar, teu alvéolo pulmonar é assim. Tu nunca vai encher, tu vai morrer asfixiado. Por que o alvéolo pulmonar dá uma contraída? Porque para encher agora ele é mais fácil, com pouco oxigênio. Daí tu não morre. Existe uma planta chamada coca, que é onde vem a droga. Eu não posso falar o nome da droga, vocês sabem, é coca, porque o YouTube desmonetiza, né? Tem pessoas que mascam uma folha da coca, que não é a drugs, que não é a droga. Somente mascar a folha. Sabe o que é essa folha? Ou tomar o chá dessa folha. Sabe o que essa folha faz? Quando teus alvéolos pulmonares se fecham, para tu não morrer, ele de novo volta ao tamanho normal dele. Mas tu falou que tu vai morrer. Aí, meu amigo, tem uma diferença. Por quê? Com os alvéolos pulmonares assim, estando influenciados por um chá, tu tá mais tranquilo, certo? Pois é, aí tu consegue respirar com mais facilidade. Tu consegue inspirar mais oxigênio com mais facilidade porque tu tá mais relaxado, tá mais tranquilo e tu consegue respirar com mais tranquilidade. Porque se tu pisa na Bolívia, vamos dizer, tu pegou um avião daqui e foi até a Bolívia, o primeiro passo que tu vai dar, faltou. Tu toma esse chazinho pra quê? Pro teu corpo relaxar, pra tua tensão baixar, pra tu conseguir respirar melhor. Porque quando tu pisa na Bolívia a primeira vez, o teu corpo vai mudar, tem alguma coisa errada, tu vai ficar tenso, vai ficar nervoso. Esse chazinho faz tu relaxar, tu consegue respirar melhor. Por isso que tem muitos que são pegos no doping, lá em cima. Porque tomam esse já, pode ser doping? Pode. Pode ser que identifique como uma droga. Por isso que é tão difícil jogar na altitude em relação à corrida. Já ouviu falar que lá o ar é rarefeito? Por isso que os times chutam de longe? Mas por quê? Com ar mais leve, mais rarefeito, o ar leve. O que é o ar leve? Não tem tanto oxigênio como eu te falei. A pressão atmosférica é baixa. Ou seja, vamos pegar um clube aqui, vamos pegar o Flamengo que eu estava citando no Flamengo. Quando a Arrascaeta vai dar um chute no Maracanã de 60 metros, a bola vai com uma velocidade. E ela cai por quê? Gravidade e pressão atmosférica. Ela faz isso aqui. Se o Arrascaeta desse esse mesmo, literalmente, o mesmo chute em La Paz, a bola não ia fazer isso aqui, ó. Ela ia mais longe. Por quê? O ar é tão leve que não segura a bola. Porque aqui a pressão meio que puxa a bola para baixo. Só que lá em cima, a bola só vai reto assim, ó. Às vezes ela nem cai. Por isso que quando os times jogam lá, Bolívar, The Strongest, o que eles fazem? Chutam de longe, porque a bola é um míssil, ela não cai. Bem diferente do que é aqui, porque aqui se der um bagaço, ela vai cair. Lá em cima, até ela cair, demora. Por isso que o time chutou de longe, porque até o goleiro chegar, às vezes vai num ângulo e tu não pega mais. Fatores de ar rarefeito, principalmente a pressão atmosférica, são itens que fazem com que esses sejam os grandes desafios dos clubes brasileiros quando jogam na altitude. Vamos fazer a revisão da aula do Guia de Geografia. Te expliquei sobre Pangeia, terremoto, maremoto, pressão atmosférica, os alvéolos pulmonares, circulação sanguínea, trocas gasosas do nosso corpo. Tudo isso na minha aula do professor aqui, no canal de esportes, onde eu relaciono esportes com medicina, com geografia, com uma parte de história também. Se eu mereço teu like, deixa aí pra mim, por favor. Já se inscreve no canal para sempre que sair vídeos novos, claro, ativando o sininho, você receber as notificações. Querem mais vídeos curiosos? Deixa nos comentários, tá? Que eu trago com muito prazer para vocês e eu amo gravar esses vídeos de geografia porque é uma matéria que eu sempre amei. Um abraço para minha professora Cris, deve estar orgulhosa agora. História sempre gostei também, professor Michelzinho. Sempre foram pessoas muito importantes para mim e eu sempre gostei dessas matérias por conta dos meus professores. E graças a Deus todo o conhecimento que eu ganho é por conta de procurar sempre o melhor por causa desses professores que foram muito importantes na minha vida. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com a galera, compartilha com as pessoas que nunca entendem por que a altitude é tão inimigo dos clubes. Se eu conseguir te explicar, que bom.
deixa o like pra mim, por favor, e ativa o sininho e compartilha, beleza? Então até o próximo vídeo, gente. Tchau!